Pessoal, bom dia! Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Que bom que vocês estão aqui, fico feliz. Vamos ver se hoje eles não derrubam minha live de novo. Leide, bom dia, seja bem-vinda. Raíssa tá aqui, William, bom dia. Vamos ver quem mais que está chegando. Sheila Fernandes, que legal. Maria, oi. Gente, quem está chegando, já deixa curtidinhas, tá? Isso é muito importante para a live subir. Manda curtida, manda presente, manda mensagem. Qualquer participação é importante. Todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Amo suas lives, Alessandra, que bom, fico feliz. Cris, olá, seja bem-vinda também, Cris. Gente, hoje nós falaremos de um tema bem importante que é alto valor, tá bom? Uma coisa muito controversa, tem muitas pessoas que levam para um outro lado quando a gente fala de alto valor. E ontem eu postei até um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? Teve um cara, olha, Darcy, primeira rosa da live, obrigado, Darcy. Agradeço, ou Darcy, obrigado. Ontem teve um homem, que ele postou um vídeo falando que a mulher, quando ela estuda mais, quando ela ganha mais dinheiro, quando ela tem ali um concurso, quando ela tem uma faculdade, que muitas vezes essa mulher ela se sente superior e por causa disso ela é uma red flag. Eu fiz um vídeo para vocês falando sobre isso, acho que algumas pessoas aqui devem ter visto, porque eu não concordo, tá? Tem muito homem que fala que a mulher de alto nível, a mulher que sobe, que progride, ela é perigosa para se relacionar porque ela tem um padrão mais elevado, ela não vai ficar com qualquer um, ou ela vai se interessar por um homem maior. Só que, gente, vamos pensar um pouco nisso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma mulher que ela já é concursada, que ela ganha mais dinheiro, que ela tem mais inteligência. Gente, aí essa mulher, vamos supor que ela tá aqui. Aí chega um cara que ganha muito pouco, que não estuda, um cara muito preguiçoso, talvez um cara muito gente boa, talvez até muito bonito, mas é muito preguiçoso, um cara que não corre atrás da própria evolução. Gente, é óbvio que essa mulher não vai querer ficar com esse cara, é óbvio, é uma coisa assim que não tem nem o que discutir. Só que aí esses caras, eles tentam ficar com essas mulheres e não conseguem. Elas não querem, elas rejeitam, elas trocam. E aí os caras acham que a mulher é o problema. E não é. Eles acham que a mulher é o problema na situação e o problema, na verdade, é ele. Então, assim, a Wanda tá falando que é uma estupidez esse pensamento. Exato, é uma estupidez. Só que as pessoas estão tendo esse pensamento. E muitas pessoas enfatizam isso. Então eu preciso muitas vezes, gente, tomar cuidado com o que eu vejo na internet por causa desse ponto. Então isso não vale só para mulher, tá? Vamos imaginar o contrário, para vocês entenderem e não acharem que é uma live tendenciosa, porque não é. Vamos imaginar um cara, Leide, obrigado pela rosa, imagina um cara alto nível, tá? O cara inteligente pra caramba, tem conversas ótimas, um cara muito simpático, ganha dinheiro, trabalha. Esse cara que é desse nível, ele não vai querer uma mulher que por mais que seja bonita, ela não consegue conversar com ele. Sabe aquela mulher que é linda, só que chega no encontro e ela abre a boca e só sai asneira? Esse cara não vai querer, sabe? A não ser que seja um homem superficial, que tem dinheiro, mas é superficial, e ele quer trocar beleza por dinheiro. Ou o contrário, tem mulheres altas também que são superficiais, elas têm muito dinheiro e ela quer simplesmente um cara ali que seja bonito do lado. Então assim, isso vai acontecer. Só que eu preciso começar a entender que eu preciso me relacionar com pessoas que são de nível semelhante ao meu. Então se eu sou homem, se eu estou no meu processo de evolução, se eu tenho X de dinheiro, eu não vou alcançar uma mulher que está lá no topo mesmo. Entende? Vamos fazer uma experiência aqui para vocês entenderem. Imagina um cara que ele trabalha de porteiro, e não que seja ruim, tá, pessoal? Eu já fui porteiro, já trabalhei muito tempo de porteiro, profissão ótima, mas é uma profissão que paga pouco. Então vamos supor o cara que é porteiro. Qual que é a chance desse cara conseguir ficar com uma atriz de Hollywood que é muito famosa, que ganha milhões? A gente vai pensar que não é só pelo caráter. Em primeiro lugar, porque esse cara não consegue nem frequentar os lugares que ela vai. Consegue entender? O lugar que ela entra, ele não consegue entrar. Então, ele não tem contato com ela. Por causa disso, ele não consegue acessar. Então, a gente vai perceber que diferenças de níveis, elas vão importar sim na hora que a gente está se relacionando. Agora, vamos diminuir essa diferença. Vamos imaginar aqui um cara, deixa eu ver, um cara que tem uma profissão que paga aí uns 4.500 por mês, beleza? E uma mulher que tem uma profissão que paga aí uns 20 mil por mês. Então ele ganha 4.500, a mulher ganha 20 mil. 4.500 é um bom dinheiro por mês? Para a maioria das pessoas dá para viver, não é? Dá para viver tranquilo. Agora, esse cara não vai conseguir fazer tipo uma viagem por ano com essa mulher para fora do país. Esse cara não vai conseguir entrar num restaurante muito caro com essa mulher. Então, a não ser que ela pague para ele, fica inviável. E aí vem a questão, será que essa mulher quer pagar para ele? Será que ela quer bancar as viagens, os passeios caros? Ou vice-versa também, tá, pessoal? Homem, eu fico trocando homem e mulher, porque tem muita gente que quando eu falo de um, acha que eu tô atacando. Não tô. Eu tô dando exemplos para vocês.
Então, se a gente troca a situação, isso também afeta muito. Então, eu vou notar que a gente precisa, de fato, conseguir evoluir, que a gente precisa conseguir crescer para que a gente alcance coisas melhores. É tipo assim, vamos supor que eu quero comprar um carro de 200 mil. Se eu ganho 1.500, como que eu vou comprar um carro de 200 mil, gente? Não vou. Eu vou comprar um carro muito baratinho e olhe lá. Agora, se eu quero um carro melhor, tem que ganhar mais, tem que ficar mais inteligente, tem que progredir, assim como pessoas de mais alto nível. O problema é que a gente começa assim, a gente olha para as pessoas e a gente quer o melhor, né? Ninguém quer o pior, a gente quer o melhor, a gente quer o melhor que a vida tem para oferecer. E a gente olha uma pessoa muito inteligente, uma pessoa realmente incrível. Eu quero essa pessoa. Só que talvez eu tô aqui embaixo e eu não consigo gerar admiração nessa pessoa. Aí eu acho que a pessoa é snob. Eu acho que a pessoa é uma pessoa que se acha demais, uma pessoa mesquinha. E na verdade não. Na verdade, essa pessoa também quer uma pessoa que ela admire, entende? Não é só eu que tenho que admirar meu parceiro também quer admirar a pessoa que está com ele. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a entender, tá? Isso é uma coisa que faz muita diferença. Tem até uma mensagem aqui, eu acho que é sobre isso. Deixa eu ver. Leide, obrigado pela rosa, agradeço. Uma pessoa graduada em um cara vigilante e que não tem tanto estudo. Faz como? Os erros de português. Rafaela, essas coisas afetam bastante, tá? Por exemplo, a questão não é a profissão. A questão é assim, é o nível da pessoa. Porque, gente, se eu tô numa profissão assim e eu me relaciono com uma pessoa assim, não é só o dinheiro. Eu vou perceber que essa pessoa estudou mais, essa pessoa ela já correu mais atrás, ela dedicou mais e por aí vai. Então envolve mais inteligência. No final das contas, a gente percebe uma diferença de expansão de consciência. A gente percebe uma diferença em detalhes básicos, como, por exemplo, igual ela falou aqui, erros de português, coisas básicas. Você vai conversar com a pessoa escreve lá preda e fica escrevendo coisas assim. Então, é uma coisa que afeta a admiração. A pergunta é, isso é um problema, Rafaela? Não é um problema, tá? Isso é simplesmente uma escolha e é uma questão de momento de vida. Porque essa pessoa que está ganhando pouco, que ainda não tem tanta inteligência, também tem um monte de outras pessoas ganhando pouco, na mesma situação, que vai gerar encantamento, que vai gerar admiração, sim, porque é uma pessoa também, que tem qualidades também. Só que ela vai ficar com alguém que a admire e vice-versa. Então eu preciso sempre entender esses aspectos, porque tem gente que é rejeitado e a pessoa acha que a culpa é do outro. Tipo, vamos imaginar, gente, põe aí um cara que ganha R$ 1.500, ele vai ficar com uma mulher que ganha 10 mil, a mulher o rejeita, ele fala, não, essa mulher é snob, eu sou incrível, eu tenho caráter. Só que não é só o caráter que importa, não é só isso que importa para você ter um relacionamento. Relacionamento é parceria. É a mesma coisa de você pegar aí, por exemplo, imagina uma empresa de celular que abriu agora. Ela acabou de construir o primeiro celular, uma empresa de 2 funcionários. Aí quer fazer parceria com a Apple. Não vai conseguir. Sabe por que não? Porque parceria tem que ser mútua. Tem que ser os dois agregando. Tem que ser um fazendo pelo outro e o outro fazendo pelo um. Então tem que ser uma coisa recíproca. A gente só vai conseguir parceria quando a gente estiver com uma pessoa que tem aquilo para agregar que eu preciso e eu agrego a vida dela. Por causa disso, eu preciso conseguir entender essas divergências, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do que é alto valor, porque sempre que eu falo disso, gera um pouco de desentendimento. As pessoas às vezes interpretam errado e isso acaba afetando muito as nossas relações, afetando muito a nossa percepção de quem somos e por aí vai. Então, quando a gente fala de alto valor, a gente fala de alto, tá? Eu fiz até um vídeo, eu vou postar para vocês sobre isso. A gente fala de alto, e não é alto com U, é alto com L. É alto de altura, de grandiosidade, de expansão, alto valor. Então, quando eu falo de alto valor, eu falo daquilo que é acima da média, que é além da mediocridade. Mediocridade é o quê? Média. Então, vamos imaginar aqui uma régua, tá, pessoal? Imagina que a gente tem aqui o menos 10, a gente tem o 0 e a gente tem o mais 10. Então, essa é a nossa régua aqui, fictícia, para a gente entender o que a gente vai explicar e vai entender esse ponto. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que tem caráter, se eu tenho uma pessoa ali que tem educação, uma pessoa que é fiel, que é leal, isso é incrível? Não é. Isso é a média. Tá? Então vamos imaginar que essa pessoa que tem caráter, ela está no 0. Ela está ali no limite, ela está na média. Não vou nem falar na mediocridade, vou falar na média. A pessoa que tem ali educação, uma pessoa que se comporta, uma pessoa que razoavelmente pensa no futuro, ela não esbanja dinheiro, mas também não guarda, não pensa em ganhar mais, ela está na média. Não dá para falar que uma pessoa que tem caráter é de alto nível. É por isso que eu falo para vocês tanto assim. Gente, o caráter é básico, tá? O caráter é básico, lealdade é básico, fidelidade é básico, educação é básico. Isso não faz uma pessoa incrível, isso faz uma pessoa
razoavelmente aceitável para um relacionamento. Então, isso é muito importante, tá? Porque tem vezes que eu falo assim, gente, vamos falar de alto valor. Aí tem gente que fala, não, eu tenho muito alto valor porque eu tenho caráter. Isso não faz você ser de alto valor. Isso faz você estar apta a um relacionamento, ou apto, somente isso. Uma pessoa sem caráter, portanto, uma pessoa sem educação, portanto, uma pessoa que vai no restaurante com você e maltrata o garçom, essa pessoa está abaixo da média. Então, assim, ela não tem nem o básico para estar com você. Se você sai com uma pessoa e percebe que essa pessoa ela não tem ali o mínimo da inteligência social para lidar com pessoas, você não deveria estar com essa pessoa. Só que o que a gente vê na prática? A gente vê, antes da gente continuar a questão da régua, a gente vê que muitas pessoas, elas se relacionam com pessoas abaixo da média, tá? Elas se relacionam com pessoas grossas, mal educadas, pessoas que traem, e elas consideram isso normal. Então a pessoa, por conta própria, psicologicamente falando, ela abaixa o nível e ela acha que isso é comum, por conseguinte, se isso é comum, a pessoa que é fiel é incrível. Se isso é comum, a pessoa que é educada é incrível, e não é. Então eu vou notar que grande parte das pessoas estão abaixo da média. Gente, grande parte. Observem em volta, tá? Não precisa nem olhar para você, observem em volta. Vocês vão perceber que tem muita gente mal educada. Vou dar exemplo de homem e mulher. Tem mulher que na hora que o cara chega nela, ela dá uma cortada que faz o cara se sentir um lixo. Precisa disso? Era só falar não, não é? Então essa mulher está abaixo da média na questão de inteligência social. Aí a gente vai ver um homem, o cara vai no restaurante, tá tratando a mulher de uma forma incrível, mas trata o garçom de uma forma ruim. Ele está abaixo da média. Então, se você se coloca com pessoas assim, você está errando. Não é um erro do outro, é um erro seu. Pessoas assim sempre vão existir. Então, eu vou entender que essas pessoas, por mais que sejam a maioria, estão abaixo da média, ou seja, a maioria está abaixo da média. Então, na hora que eu falo de uma pessoa de alto valor, gente, eu falo daquilo que é o básico, mais aquilo que é construído. Tá? Então, se eu quero ser uma pessoa de alto valor, agora a gente vai pensar em nós, tá? Eu quero que vocês pensem em vocês. Se eu quero ser uma pessoa de alto valor, se você quer ser uma pessoa de alto valor, a primeira coisa é ter o básico, tá? Então eu preciso ter caráter, eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal, eu preciso ser educado. Sem isso eu não vou ter alto valor nunca, porque eu não tenho nem o básico. Como é que eu vou construir algo em cima? Por isso que a gente vê tantas pessoas ricas que são horríveis, sabe? Jogador de futebol que agride mulher, pessoas que têm muito dinheiro, que traem pra caramba, pessoas extremamente inteligentes que não sabem se relacionar. Alexandre? Sim, Alexandre, é o whisky. Esse é um Glenfiddich, uma delícia, 12 anos. Então, assim, a gente vai ver pessoas que estão no topo em uma área, só que não tem o básico. Essa pessoa é de alto valor? Não. Essa é uma pessoa de baixo valor rica. É uma pessoa de baixo valor, por exemplo, que talvez ela simplesmente não sabe se relacionar com outras pessoas. Então, assim, eu vou notar que, olha só o pessoal falando horário bom, cedo. Gente, eu trabalho em casa, não tem problema não, qualquer hora que eu tomar é isso mesmo. Então, assim, uma pessoa que é de alto nível, ela precisa primeiro ter as suas bases bem estruturadas. O primeiro ponto é observar isso. Você é uma pessoa que trai, você é uma pessoa leal, você sabe conversar com uma pessoa de alto padrão, de baixo padrão, você sabe conversar com todo mundo? E aí depois a gente vai começar a construir em cima disso. Então vamos supor que eu já tenho as minhas bases e eu quero ser uma pessoa de alto valor. Então, nesse contexto, eu preciso agora construir aquilo que uma pessoa média não tem, mas que eu vou ter. Então, eu começo a ficar mais inteligente. Vamos supor que a primeira coisa que eu faço, eu começo a ler mais, eu estudo, eu faço uma faculdade levando a sério, eu começo a destacar a minha inteligência. Com uma inteligência maior, eu começo a ganhar mais dinheiro, né? Eu começo a ser mais produtivo, eu ganho mais dinheiro, eu trabalho numa empresa melhor, eu trabalho por conta própria, e eu começo a subir um pouquinho a minha régua. Só que eu não perco a base, tá? Eu continuo sendo educado com as pessoas, continuo sendo fiel, não me torno snob e por aí vai. Então eu começo a destacar. Então nesse ponto de destaque eu vou perceber a inteligência bem trabalhada, que destaca muito, o dinheiro, sim, que as pessoas têm muito preconceito, mas te destaca porque é difícil ganhar mais dinheiro, principalmente em alguns países. A gente vai destacar aqui também o corpo muito bem trabalhado, porque, gente, fazer dieta é horrível, né? É uma delícia comer porcaria. Só que no momento que eu tenho foco para fazer dieta, para cuidar do meu corpo, isso me coloca em um nível mais alto. Sim, eu estou me evoluindo. Força emocional, coisa que, ó, começaram a cortar ali. É impressionante, meus vizinhos adoram barulho. Força emocional é uma coisa que poucas pessoas têm, tá? Força emocional, saber lidar com as próprias emoções, isso é outro ponto muito importante. Gente, tá foda com esse barulho aqui, viu? Acho que eu vou para outro lugar, peraí. Vou ficar lá na sala com vocês.
Então, pessoal, eu vou precisar de força emocional, que é um outro aspecto da evolução, que é uma coisa muito difícil, extremamente difícil. Por exemplo, você ter a capacidade de lidar com adversidades da vida e conseguir ficar bem. Você... Aí, é só começar a fazer live. Gente, caramba, onde é que eu vou ficar? Não, vamos ficar lá no escritório, vai ser melhor. Então, assim, força emocional é muito importante para você desenvolver e é uma coisa que as pessoas não têm, tá? A capacidade de lidar com as adversidades, de você passar por um problema e você continuar bem, você continuar de fato se mantendo firme em relação às coisas, porque geralmente as pessoas surtam. A gente vai ver muita gente, por exemplo, que quando tem um problema emocional, uma pessoa que passa por um ciúme, ela desconta no parceiro, ela fica mal com o parceiro, ela briga, ela xinga. Então, assim, isso não é uma pessoa de alto valor. Sabe aquela pessoa que é de alto valor, mas ela se frustra? Deixa eu só acender a luz aqui, pessoal. Aquela pessoa que é de alto valor, mas que quando ela está num problema, ela simplesmente explode. Essa pessoa não é uma pessoa de alto valor. É uma pessoa que tem algumas qualidades, é uma pessoa que sim tem algumas coisas especiais, mas não dá para falar que é uma pessoa de alto valor, porque é uma pessoa que não se controla. Gente, só colocar o celular no tripé aqui, só um segundinho. A gente já continua. Então, assim, eu vou precisar, para ser uma pessoa de alto valor, de uma completude realmente grandiosa. Então, eu preciso trabalhar meu corpo, trabalhar minha inteligência, ganhar mais dinheiro, ter controle emocional. E é aí que muitas pessoas falham, tá? Tem muitas pessoas que elas consideram de alto valor, mas a pessoa não tem controle emocional para ficar bem numa discussão. A pessoa quer brigar, a pessoa quer xingar, a pessoa é ciumenta pra caramba, tóxica. Talvez a pessoa ela não consiga ganhar mais dinheiro. Ela sabe que ela está numa vida ruim, ela sabe que ela não está na vida que ela quer, mas o que ela faz? Simplesmente curte a vida. Vai fazer churrasco todo final de semana, não tem controle financeiro nenhum. E por causa disso a vida cada vez fica pior. Então, gente, alto valor é altitude. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então olhem em volta e eu quero que vocês percebam o seguinte: as pessoas que vocês se relacionaram eram pessoas de alto valor mesmo? Ou eram pessoas básicas que vocês consideravam incríveis porque até então vocês só tinham ficado com pessoas medíocres, quer dizer, abaixo da média, pessoas inferiores? Será que isso de fato é uma coisa que fazia os outros serem de alto valor? E você? Você que está me ouvindo, será que você é uma pessoa de alto valor? Será que você de fato é uma pessoa de alto valor? Será que você está acima da média? Ou será que você só fala que é de alto valor para alimentar o seu ego? Para que você consiga se sentir bem com você mesmo, quando na verdade tem muita coisa em você para ser trabalhado. A gente precisa observar esses pontos, tá, pessoal? Porque é isso que faz a diferença. Porque às vezes a gente acha que a gente é de alto valor e a gente não é. Às vezes a gente está no básico. Às vezes a gente é preguiçoso, a gente é cheio de traumas, por exemplo, que a gente não trabalha. Que uma coisa é você ter trauma e você está trabalhando. Outra coisa é você ter trauma e não fazer nada. Simplesmente querer que o outro se adapte. A gente é cheio de problemas, muitas vezes, financeiros. E a gente não está tentando ganhar mais dinheiro, não. A gente está querendo comprar iPhone, a gente está querendo parcelar carro, a gente está querendo ter uma vida melhor, quando na verdade a gente não faz para ter uma vida melhor. Então, isso tudo vai fazer com que os nossos relacionamentos eles sejam afetados. Isso vai fazer com que pessoas não queiram estar com vocês. Porque, obviamente, se eu tenho um nível, uma pessoa de um nível mais alto não vai querer ficar comigo. Tá? Essa pessoa precisa me admirar. A admiração é a base do amor. Se eu não sou admirável, ninguém vai me admirar. Se eu não consigo me admirar, outra pessoa não vai. Genuinamente não. Então é por isso que eu preciso manter aqui a Sonoway, equilibrar caráter junto com os ganhos, exato. Só que, gente, caráter é simplesmente o fato de eu ser algo e eu mostrar o que eu sou. Isso é caráter. É a combinação entre o que eu te mostro e o que eu sou por dentro. Caráter, ponto. Só isso. Não é nada além disso. Então é simplesmente não enganar os outros, tá? Só. Mas caráter não é uma coisa de alto valor. Caráter é uma coisa básica também. Deixa eu ver se tem perguntas. Gente, mandem perguntas sobre esses pontos, tá? Se vocês quiserem que a gente continue falando sobre isso. Achei que era de alto valor por ter o básico, mas muito top esse ponto de vista, eu nunca tinha ouvido. Que bom, Nayara. Isso, Nayara, é muito bom, sabe? Dá um choque emocional, porque a gente percebe assim, caramba, eu não sou tão bom quanto eu pensava, sabe? Isso dói. Só que isso também te mostra o que você tem que fazer, te mostra qual ponto você tem que trabalhar. Isso é incrível, porque agora, se você tem essa visão, você vai trabalhar e ponto. Aí você vai subir, aí você vai ser de alto valor, aí você vai ser uma pessoa realmente incrível. E quando você estiver nesse ponto, se você não perder o seu básico, você também vai se relacionar com pessoas incríveis. Isso é legal. Eu sou traumatizada, venha se tratar então. Isso é muito importante, gente. Porque um relacionamento ele precisa ser leve.
E eu não vou conseguir ser leve, por exemplo, se eu tiver preocupação financeira. Sabe aquela história de, nossa, esse mês está chegando, tá acabando, gente, nossa, acabou o gás. E aí você fica preocupado porque você não tem dinheiro do gás. Caramba, isso te gera estresse, isso te gera uma preocupação que você vai jogar no relacionamento. Então imagina, você tira a sua preocupação financeira, tá? Você não é rico, você não é milionário, mas você não tem preocupação financeira. Olha que coisa boa, olha que paz. Aí você tira ali estresses por ciúme, você quebra dependências, você quebra inseguranças, outro estresse que sai da sua vida. Aí você começa a trabalhar seu corpo. Na hora que você chega na frente do espelho, depois do banho, você pensa, caramba, que pessoa gostosa. E aí você quebra também mais um estresse, que é o estresse da não aceitação. E aí você começa a ficar inteligente. Você olha que quando você conversa com outras pessoas inteligentes, você consegue conversar, você consegue se sentir bem, de igual para igual. Então você também quebra mais um estresse, que é o estresse de se sentir inferior. Por causa disso, seu relacionamento fica uma delícia, porque você aproveita com o outro ao invés de tentar usar o outro para suprir as suas necessidades, para suprir as suas faltas. E é isso que muita gente faz. Tem gente que olha, por exemplo, no espelho e não gosta do corpo que tem. Aí a pessoa olha e fala, nossa, tá horrível. Aí namora, aí o parceiro fala, você tá lindo, você tá linda, e aí ela se sente bem. Só que é um se sentir bem paliativo, que vem de fora e não de dentro. Então é mais vaidade do que autoestima. Por causa disso, eu sofro. Por causa disso, eu me torno dependente dessa pessoa que, com seus elogios, me faz sentir que eu sou completo. Gente, é muito louco esse negócio. A gente tem que prestar muita atenção, porque senão a gente fica dependente. Isso é muito, muito importante. Você vai direto ao ponto com sua fala esclarecedora. Que bom que você gosta. Pessoal, se vocês estão gostando da live, isso aqui é só uma parcela do que a gente vai ter no nosso treinamento, a consciência do não sofrer, tá bom? Esse treinamento a gente vai falar muito sobre esses aspectos, sobre evolução, ganho de força emocional, relacionamentos saudáveis, e é um treinamento de 20 dias, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu tenho clientes de mentoria, onde eles têm acesso total a mim, são mentorias VIPs, e esses clientes eles pagam de 10 a 50 mil no Pix para fazer a mentoria. Esse treinamento, ele custa só R$ 99,90. É muito barato mesmo. Eu gosto de manter na My Mentor portfólio de preços que atinjam todos os bolsos. Então a gente tem consultas tipo de R$ 450, a gente tem consultas de 250, a gente tem terapia de 800 por mês, a gente tem terapia de 1.500 por mês, a gente tem mentoria de 10 mil, de 50 mil, e agora a gente tem um treinamento que custa só R$ 99,90. Ou seja, é muito barato. A pessoa só não vai evoluir se não quiser, gente, porque R$ 99,90 é mais barato que uma academia, é mais barato que um botijão de gás. Então, assim, é um investimento em você que vale a pena. E essa turma, ela começa assim que tiver 100 pessoas. Por quê 100 pessoas? Porque, gente, é um treinamento que eu mando muita coisa, mando muito conteúdo. Então, para valer a pena deixar algumas consultas de lado para fazer o treinamento, precisa ter um número de consultas de pessoas dentro do treinamento para ser financeiramente viável, porque senão eu vou ter prejuízo, eu não quero ter prejuízo. Então eu quero dar a vocês uma coisa que mantenha o meu nível financeiro estável, para que eu não tenha perdas, mas para que também seja barato para vocês, entendeu? Então assim eu consigo fazer uma coisa que eu atinjo mais pessoas, sem que vocês paguem caro e sem que eu tenha qualquer tipo de prejuízo. Então por causa disso, assim que tiver 100 pessoas, a gente começa o treinamento, tá bom? Acho que já tem metade das pessoas lá, já tem umas 50 pessoas aguardando. E assim que completar 100 a gente começa. Então manda mensagem no direct do meu Instagram, Hugo Costa PSI, agora, assim que acabar a live, e faz a sua inscrição, tá bom? Mesmo arroba aqui do TikTok. Gente, live aberta a perguntas. Vamos ver se tem perguntas de vocês aqui. Treinamento top, valeu muito a pena. A Sharon tá falando que o treinamento é top. Sharon participou do treinamento número 1. Gente, agora vai ser o 2, tá? E que bom que você gostou, Sharon. Fico feliz. Deixa eu ver mais mensagem. Amei o treinamento. Olha, a Rose também está aqui mandando mensagem. Que bom que você gostou também. Fico feliz. Onde vai ser esse treinamento? O treinamento ele acontece no Telegram. A gente tem um grupo privado para receberem todos os conteúdos e todo o conteúdo fica salvo, tá, pessoal? Ah, não deu para acompanhar? Vai estar salvo. Você acompanha depois. Quando estamos quietos e bem, aparece um ser do nada, desperta o nosso sentimento e ela muda. Acontece. Essa é uma outra esfera que eu preciso trabalhar em mim, a esfera da força emocional, tá? Porque, gente, se eu fico mal por causa disso, eu não estou lidando com o ser humano, porque o ser humano muda de ideia, tá? O ser humano trai, o ser humano, ele muitas vezes não se conhece. Então a pessoa fala que me quer e depois muda de ideia, ela fala que vai ser fiel e depois me trai. Isso é uma coisa normal, se eu estou me relacionando com o ser humano. Então eu tenho que me preparar. Por quê? Aí quando alguém me trair, eu dispenso e não vou ficar mal, entendeu? É erro da pessoa, não é coisa minha. Então, se a pessoa mudou de ideia, eu dispenso fico na minha, sigo a minha vida. Sharon, obrigado pela rosa, agradeço. Então, eu preciso me preparar para tudo aquilo que a relação entre pessoas, a relação interpessoal pode me oferecer. E isso é responsabilidade minha, tá? Me fortalecer.
Ter alto valor é simplesmente melhor o que eu acho que não está legal, é melhorar o que eu acho que não está legal em mim? Vitória? Não. Porque às vezes a sua consciência pode ser muito expandida e você perceber tudo que não está legal. Ou talvez você não percebe ali aquelas coisas que são realmente importantes. Então, olha para dentro de você, seja sincera, descobre tudo que não está legal e faz o seu melhor para melhorar. Ponto. Depois disso, você vai fazer avaliações para ver se de fato aquilo que você pensa sobre você é, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu penso assim, eu estou ganhando pouco dinheiro, então eu vou ganhar mais. Aí eu começo a ganhar mais e aí eu penso que tá bom. Só que na hora que eu vou fazer uma avaliação, eu percebo, poxa, mas se eu quiser ir num restaurante eu não consigo. Então não tá bom, eu preciso de um pouco mais. Eu já estou bem com o meu corpo. Só que talvez eu tenha vergonha de tirar a camisa em público. Então não tá bom. Então assim, a gente vai avaliando através das nossas dores para perceber o que precisa ser trabalhado, entendeu? Minha força emocional é incrível, só que quando eu estou com ciúme eu explodo. Então não é incrível, eu preciso trabalhar. Então é só observar as dores que eu vou conseguir moldar as minhas forças baseado nas minhas fraquezas. Isso vai te ajudar muito. As pessoas não ganham se tiver bloqueio de investir. Verdade? Só que não é só investimento que dá dinheiro, tá? Até porque se eu vou fazer um investimento financeiro com pouco dinheiro, o lucro vai ser proporcional, vai ser pouco também. Então, tipo, eu ganhei 50% no ano. De quanto? Talvez eu investi 2.000. Então, assim, eu não vou ficar rico com isso. Então eu preciso também descobrir formas de ganhar mais dinheiro, de não só investimento, mas de ganhar, de produzir mais, para que chegue um momento em que o investimento passe a valer a pena. Por exemplo, gente, imagina que você vai fazer um investimento, minha irmã trabalha muito com investimento, e ela costuma lucrar 40% ao ano. Se você pega 60 mil e você coloca lá, lucrando 40% ao ano, você vai ter mais ou menos uns 2.000 por mês. Com isso você consegue pagar um aluguel de uma casa boa. Então você consegue perceber? Você junta esse tanto, faz um investimento, basicamente você para de pagar aluguel. Então a gente tem que primeiro juntar esse tanto. Então para você conseguir juntar 60 mil, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar dinheiro. Então o investimento é um passo além, que vai te ajudar demais, só que primeiro você tem que ganhar mais dinheiro. Obrigado pelo retorno. Foi difícil, mas dispensei ela ontem à noite para continuar cuidando de mim. Meus parabéns. Essa é a ideia. Mensagem da Rose: estou revendo tudo do treinamento e aprendendo cada vez mais. O legal do treinamento é isso, você pode rever tudo e sempre você vai perceber uma coisa que você não tinha percebido. Isso é muito legal. A nossa mente, ela não capta todos os detalhes. Então quando a gente ouve de novo, a gente absorve mais, assim como quando a gente lê um livro de novo. O que fazer? Tenho tantas qualidades abafadas pela timidez. Trabalhe sua timidez. Esse é o ponto, entende? Se você tem qualidades, mas é tímida para mostrar, faça terapia que eu vou trabalhar isso com você, se você quiser que seja comigo. Mensagem da Giovana: e como vou fazer? E como eu vou trabalhar para me controlar durante uma crise de ciúmes? Giovana, trabalhando sua força emocional no sentido de autoconfiança, de segurança, tá? Se você aumentar a sua segurança, você não vai ter ciúme assim, tá? Você vai aumentar a segurança e quebrar o romantismo. Isso vai fazer você parar de ter ciúme. É muito simples, só que é muito difícil, porque lidar com a quebra do romantismo, gente, é uma das coisas mais dolorosas que tem. Para mim, foi uma das coisas mais dolorosas que tiveram, e eu vejo isso também nos meus pacientes. É uma dor assim que a gente não quer. Só que quando a gente faz, nossa, dá um alívio tão grande. Então, se você precisar, Giovana, você pode fazer um treinamento comigo, a consciência do não sofrer, eu vou falar muito disso lá, mas muito mesmo. Ou você pode fazer uma consulta, que vai ser particular, caso você queira de fato não estar no meio de um grupo, caso você queira algo direcionado só para você. Aí qualquer coisa que você quiser, entre em contato pelo direct do Insta, tá bom? Ela ganha juros em cima do meu dinheiro? Como assim? Não entendi. 40% ao ano? Com o quê? Com que renda variável? Cris, eu não entendo de investimento, tá, Cris? Isso é com minha irmã. Mas ela faz investimentos e eu sei que ela faz 5% em investimentos de alto risco e 95% do dinheiro em investimentos de baixo risco, mas com lucro mais garantido. Então, no final do ano, ela tem ali um lucro de 40%, 35%, 45%, varia um pouco nessa faixa. Mas é muito legal, tá? Quando eu preciso investir, ela que faz para mim. Quais os pilares de um casamento? Como que eu sei se o meu está bom ou não? Kelly, isso é uma coisa que a gente vai fazer também no treinamento. Porque só para você ter ideia, Kelly, a gente tem 4 pilares do amor, tá? 4 pilares para se manter o amor, 2 bases, e a gente tem 10 características para ter um relacionamento saudável. Ou seja, não dá para falar 16 coisas detalhadas aqui na live. Ia ficar extenso demais e também não é inteligente quando a gente fala de marketing.
Ou seja, entra no treinamento que você vai saber todos esses detalhes, tá bom? Posso considerar de alto valor um homem que paga garota de programa com frequência para não se relacionar? Princesa, isso é uma escolha, tá? É diferente. O cara que paga garota de programa porque ele tem necessidade sexual e não consegue encontrar ninguém é uma coisa. O cara que consegue, que trabalha toda a sua vida, mas escolhe fazer sexo com uma garota de programa, aí é com ele. É escolha pessoal, tá? É tipo assim, é uma pessoa rica que gosta de comer cachorro-quente, entendeu? É a escolha da pessoa. E isso não diz respeito à pessoa em si, em alguns casos, mas pode ser um vício também. Isso é interessante. Vamos ver. Eu mesma posso ter me feito ter dependência emocional? Sim. Na maioria das vezes, gente, a dependência emocional ela não vem do outro, ela vem da nossa percepção acerca do que o outro faz. Tá? Então não é por causa do evento que eu me traumatizo, é por causa da forma que eu enxergo o evento em questão. Então eu preciso disso, eu preciso entender que tudo está em mim e se está em mim eu posso trabalhar de dentro para fora, eu não preciso de ninguém. Eu mesmo trabalho isso desde que eu tenha estudo para isso ou eu tenha acompanhamento adequado. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Se tiverem, mandem aí. Como identificar dependência emocional em tratamento, em terapia, Núbia? Para você ter certeza. Mas se você tiver alguns sinais, por exemplo, a pessoa para de te mandar mensagem durante um tempo maior do que o normal e você tem ansiedade extrema, é um sinal de dependência emocional. Você sai de um relacionamento e pula em outro, você não consegue se imaginar sozinha. Quando você olha para o seu futuro, imagina você incrível, mas solteira, isso te dá aflição. Então são sintomas que se você tiver, vale a pena fazer uma consulta para avaliar se você tem dependência emocional. Qual o valor do treinamento, Hugo, e como funciona? Kelly, o treinamento custa R$ 99,90, dura 20 dias, começa assim que tiver uma turma de 100 pessoas e todo o conteúdo é entregado através de áudios que eu vou mandar para vocês e lives exclusivas, tá? E vocês têm a possibilidade de perguntarem diretamente para mim, fazerem perguntas, dúvidas, interagir com as pessoas, é muito dinâmico, é muito gostoso mesmo, tá bom? E para ter mais informação, manda mensagem no direct do meu Instagram, Hugo Costa PSI. Como controlar quando eu não tenho paciência, me torno explosivo e já estou me sentindo mal? Sharon, evolução. Por exemplo, Sharon, eu sou muito explosivo também. Sabe, se eu for olhar o meu estresse, eu explodo com as coisas facilmente. Só que o meu estresse é o meu estresse, não sou eu. É uma coisa que acontece em mim. Se acontece em mim, eu posso sentir o estresse, mas agir conforme o que eu preciso. Por exemplo, aquela hora que eu estava ali fora, que o vizinho começou a cortar grama com uma máquina barulhenta, eu fiquei estressado, porque eu tenho um pouco de incômodo. É um traço de autismo que quando tem um barulho, parece que o ambiente está preenchido, bagunçado, eu não consigo pensar. Só que não importa, entende? Porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer apesar do meu estresse. Eu só consigo isso aprendendo sobre o meu estresse, aprendendo sobre as dores que eu sinto, sobre o que acontece com o meu corpo quando eu estou estressado. Por exemplo, eu sinto uma vibração na pele, uma energia, uma euforia, quase como se fosse uma adrenalina. E por causa disso, eu consigo agir apesar disso. Eu consigo agir da forma que eu tenho que agir e deixar ali o estresse de lado. Ou seja, prática, eu preciso praticar. Tá? Eu preciso me aprofundar em quem eu sou para conseguir. É horrível colocar a responsabilidade em alguém para preencher um vazio que nem sabemos o que é. Horrível, horrível mesmo. Descobri que preciso de terapia. Então vem se consultar comigo, vai ser um prazer enorme, Ávila. Doutor, estava em um relacionamento onde ele tinha tantos ciúmes que acabava me descontrolando emocionalmente. Pessoas inseguras demais fazem isso. Que bom que você estava, que bom que não está mais. Tenho medo de ficar sozinha e chegar no fim da vida sem dinheiro e sem ninguém. Aí, você tem um pouco de romantismo, a parte do dinheiro é muito bom, porque é ideal que você ganhe dinheiro, mas tem um pouco de romantismo a ser quebrado, e isso é muito importante, tá bom? Como se livrar de dependência emocional estando com aquela pessoa? Tratamento. Gente, sempre, tá? Terapia, tratamento, evolução. Invista em um profissional, não precisa nem ser eu, mas invista em um profissional especialista nisso que vai te ajudar, tá bom? Se quiser ser comigo, vai ser um prazer enorme. Não escutei, você falou rápido. O quê? Pergunte de novo. Uma pessoa narcisista, como lidar? Gente, eu falo tanto de narcisista aqui, é uma coisa que está muito na moda, né? Todo mundo falando de narcisista. Primeira coisa é saber se a pessoa é narcisista mesmo, tá? Se a pessoa não teve um diagnóstico, talvez ela não seja. Porque você pode estar lidando com uma pessoa imatura e egoísta, que é quase igual, e você acha que é narcisista e não é. Então, assim, a minha dica para você é não se atenha tanto aos nomes, olha o que a pessoa faz.
Se a pessoa está sendo ruim para você, você vai se posicionar. Não resolveu, você vai terminar. Você pode equilibrar o relacionamento, mas de qualquer forma, se está te prejudicando, não vale a pena. Aí, se você quiser uma análise mais profunda, você tem que vir se consultar e contar o que está acontecendo para eu te ajudar. Beleza? Dá para fazer sozinha, sair da dependência aos poucos? Dá sim, Gabi. Só que você tem que estudar, tá? Então, assim, estuda, aprofunda bastante, lê muitos livros sobre psicologia humana, sobre dependência emocional, para que você consiga fazer isso, mas é uma coisa longa, tá? Eu tive dependência emocional, eu fiz esse processo estudando sozinho, eu sempre fui autodidata, então eu gostava de aprender. Por causa disso, eu demorei mais ou menos uns 4 anos para conseguir tratar minha dependência emocional. É óbvio que se fosse um profissional seria mais rápido, mas é possível, tá bom? Valor do treinamento, R$ 99,90. Tá, pessoal? R$ 99,90. Muito barato. Hugo, é sensato uma mulher de 25 se relacionar com um homem de 40? Estou com medo. Esther, é sensato se você tiver um relacionamento que seja bom, tá? Você tem que pensar, não na idade, você tem que pensar em todo o resto. Todo o resto. É agradável, é prazeroso, é uma coisa que vale a pena, é algo que você quer, te faz bem, te dá leveza. Então, assim, considera todo o resto para você saber se de fato você quer se relacionar com essa pessoa ou não. Mas se isso tudo for bom, então sim, vale a pena e é sensato. Val, obrigado pelo elogio, eu agradeço. O que fazer se você gosta de uma pessoa e de repente ela não gosta de você mais? Termina. Relacionamento, gente, é dualidade. Então, eu preciso, de fato, se eu tenho uma dualidade, preciso ser recíproco nisso. Eu tenho que gostar da pessoa e a pessoa de mim. Se a pessoa não gosta de mim, infelizmente não dá. Eu termino. Mas, claro que dá para reverter? Em alguns casos dá. Tá? Talvez a pessoa não goste de você por causa do que você está mostrando. Com a estratégia adequada, você consegue mudar. Tem muitos casos dentro de consulta que eu ajudo os meus pacientes a conquistarem alguém. E funciona muito, em muitos casos. Tá? Mas se você quiser, tem que vir se consultar para eu ver o que está acontecendo. Pedir uma chance para alguém que nunca quer um relacionamento é se humilhar? Você falar uma vez, não. Só que pedir uma chance, gente, tem formas melhores de fazer isso. Não peça uma chance para a pessoa, você não tem que provar nada para ela. Simplesmente fala o que você gostaria que acontecesse e pergunta se ela quer que aconteça também. Dá a ela a chance de ser livre, tá? Assim a pessoa decide. Depois de vários abusos emocionais, os meus sentimentos mudaram. Denise, se precisar, venha se consultar, tá bom? Porque isso pode ser coisa séria. Você faz live todo dia? Não, Ana. Eu faço live quando tem brecha na agenda, tá? Quando não tem tratamento nenhum de nenhum paciente no momento, quando está com consulta, quando tem uma vaga entre as consultas, mas não é todo dia não. Se vocês quiserem, entrem no meu grupo da MyMento do Telegram, que eu sempre aviso lá quando vai ter live. Eu tive esse medo, casei sem gostar, só para dizer que casei, aí foi uma derrota. As pessoas têm uma crença, né, em casamento, como se casamento fosse incrível. Não é, casamento é só casamento. Vai ser incrível se for com uma pessoa incrível. Indique alguns livros, o meu, Mulheres Poderosas e o Outro Lado da Consciência. Gente, esse livro trata dos 5 níveis de romantismo. Você vai conhecer a história de Clara Stewart, que é uma personagem que viveu os 5 níveis do romantismo, passou por relacionamentos horríveis com narcisistas, vitimistas, que é diferente do narcisista, diga-se de passagem. É um livro bem gostoso de ler, tá? Você vai querer ler umas 3 vezes, muito, muito leve. Tem no meu site, tá bom? Entrem no meu site que vocês vão conseguir acessar. Deixa eu ver se tem mais mensagem. Não tem. Pessoal, bom, então por hoje é só. Agradeço muito o carinho de vocês, a presença, a companhia para o meu whisky. E a gente entra em contato mais vezes nos próximos encontros, nas próximas lives, tá bom? Quem quiser participar, à vontade, vai ser por lá. Mensagens, dúvidas, ingresso ou até agendamento de consulta, tudo pelo meu Instagram, Hugo Costa PSI, tá bom? @Hugo Costa PSI. O nome do livro, Mulheres Poderosas e o Outro Lado da Consciência. Esse livro está à venda no meu site. Então você pode entrar no meu site, aqui no TikTok tem, embaixo da minha foto, e vai em e-books, na aba e-books. Lá tem um e-book grátis para vocês, um presente meu, e tem esse livro para compra, caso vocês queiram, tá bom? Pessoal, beijo grande, encontro vocês nas próximas lives. Tchau!